Bem-vindo ao Desafio 30 Dias. Meu nome é Pedro Neri e estou aqui gravando o episódio número 26. Venho falar hoje de verdade. Às vezes a gente, como pessoa ou como empreendedor, a gente busca, ou como pai, ou como mãe, ou como qualquer posição que a gente esteja de micro ou macro liderança, ou uma posição que você tem que ter uma opinião mais ativa no sentido de informar ou de passar um conhecimento, né? Ou de um gerente, como eu falei, ou de gerente, ou de pai, ou de marido, sabe? E você precisa passar alguma verdade. Você não é uma questão de ser o provedor da empresa, mas quando você, por exemplo, vamos se posicionar como empreendedor. Acho que fica melhor para explicar. A gente às vezes tenta estudar, pesquisar, analisar números, logística, possibilidades, probabilidades, experiência, bagagem, tudo a gente leva em conta. E aí, até um dia que a gente descobre, assim, na nossa vida a gente termina descobrindo várias verdades que mudam a nossa vida, que transformam a nossa realidade. Às vezes a gente vive numa realidade e batalha tudo isso para conquistar uma nova realidade, uma realidade diferenciada. E no momento que a gente tem uma cadeia, uma roda, um ciclo de amigos, de pessoas que nos cerca e vivencia isso com a gente, aquela realidade. Mas no momento que você faz todas essas pesquisas, essas análises, essas buscas, você termina achando algumas outras verdades. E a gente, por diversas vezes, fica maluco, fica doido para falar essas verdades para determinadas pessoas. Para quê? Para que elas mudem também, para que elas acompanhem com você também essa nova fase de sua vida, essa nova realidade. Mas assim, é extremamente difícil transmitir a verdade, é extremamente difícil conectar essa pessoa ou, né, esse indivíduo a essa nova realidade. Porque se você for olhar, você precisou estudar, pesquisar, analisar, e ali só tem você com a informação, transmitindo essa informação. No final das contas, essa pessoa, eu estou falando pessoa, mas pode ser pessoas. Você pode ser o líder de uma empresa com, sei lá, 200 funcionários e você querer não vender, mas transmitir a cultura da empresa e ninguém botar a mínima fé em você que aquilo vai dar certo. Então a gente sempre se pergunta, nossa, como é que eu faço para a empresa vestir a camisa da empresa, né? A empresa, as pessoas vestirem a camisa da empresa com os objetivos que a empresa quer. E os objetivos que a empresa quer, às vezes é você que está na frente como líder, querendo fazer isso. E muitas vezes você não tem técnicas, às vezes não tem poder de persuasão para fazer com que essas pessoas vistam a camisa da empresa. E a pergunta fica, como fazer isso? Não se faz. De maneira geral, as pessoas têm que sentir a mudança para poder mudar. O empreendedor, como o próprio nome está dizendo, ele empreende, ele pega... Lembra de um vídeo que eu gravei anteriormente, nessa mesma série do Desafio 30 Dias? O empreendedor empreende, ele testa coisas e no teste dessas coisas ele vê o que funciona e o que não funciona. Digamos que 95% das pessoas não testam. E o empreendedor às vezes tem uma vida meio solitária, porque ele é um guerreiro, como se fosse um guerreiro de uma causa só.
é uma causa única, é a causa dele, é a causa do que ele acredita. Às vezes as coisas que ele fala e diz às pessoas, não, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque às vezes entra em uma zona de conforto, como eu já falei também. E é difícil as pessoas saírem dessa zona de conforto sem elas quererem sair da zona de conforto. Uma coisa é você querer sair da zona de conforto e você aprender e você querer testar as coisas e você aplicar, mas você transmitir a verdade até então é sua. Você buscou a verdade, você buscou vivenciar, mesmo que você esteja vivenciando uma realidade, você passou a vivenciar uma realidade paralela. E essa realidade passa a ser a sua principal realidade, mas para as pessoas não, elas te veem ainda como na realidade anterior, um degrau abaixo, um degrau a menos, mas você já está num degrau superior. O próximo passo disso tudo é você dar exemplo, né? Tem alguns livros e alguns empreendedores na internet também que conheço que falam sobre isso. Talvez não tenha tanta autorização para estar citando o nome deles agora, mas as pessoas às vezes precisam que haja, ou em alguns casos, haja dor para mudar, a necessidade de mudar, como todo mundo já sabe, né? E outros empreendem e testam e buscam, e essa alteração começa a ser realizada. E ele realiza e testa, mas como reafirmando isso que eu disse, a verdade, transmiti-la é quase supostamente impossível transmitir essa verdade. Ia falar sobre os escritores, alguns escritores falam até sobre a vingança, né? Tem pessoas que chegam para você e não vai dar certo, não vai funcionar, até torcem contra. Então assim, a melhor vingança, se é que deve ter vingança, né? Mas a melhor vingança, se é que deve ter alguma vingança, que essa vingança seja do tipo que eu vou falar aqui agora. Vingue-se, mostrando resultado. Não é porque você odeia a pessoa e você ou o sistema e você quer provar o contrário. Não. Crie resultados para a sua vida. Faça acontecer, né? Então as pessoas vão começar a sentirem que você, além de não fazer parte mais da realidade anterior, você traz resultados. Você faz as coisas funcionarem. E funcionam, e você se torna... Vamos dar vários exemplos. Ou se seu objetivo é ser modelo, você se torna uma pessoa mais bonita, mais atlética. Se sua função é ganhar dinheiro, seu padrão de vida começa a mudar e você começa a ter um carro bacana, uma casa bacana, consegue pagar um plano de saúde, e a pessoa, opa, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo diferente. Aí sim ela vai criar a própria verdade dela, a própria realidade dela. Mas quando você sozinho chega para essa pessoa e diz, cara, ou né, uma mulher, um homem, e fala, existem outras realidades e eu estou aqui na beira do abismo, querendo bloquear sua passagem para que você não passe, porque eu sei que você vai cair. Eu tenho uma verdade aqui que pode lhe ajudar. Talvez se essa pessoa te escutar, ou se você estiver disposto realmente a se sacrificar, até podendo você mesmo cair nesse abismo, porque assim, na hora que você vai salvar a pessoa, você também se coloca à beira do abismo em algumas vezes. Na maioria das vezes, em outras vezes não. Você é tão consciente que você sabe muito qual o limite que você pode chegar naquele abismo. E você vai saber abrir mão daquela pessoa, você vai segurar ela até onde, vamos dizer que você gosta dessa pessoa. Tem uma outra frase que fala que a gente só briga com quem a gente gosta.
Porque imagine uma pessoa que a gente não gosta, a gente vai ficar brigando por ela. Você termina, você quer pular, você pula, cara, sabe? E em muitos casos você até gosta da pessoa, mas você deixa que ela tenha seu próprio aprendizado, né? Eu lembro muito da criação de minha mãe, né? E achei por muitas vezes de forma inteligente a forma como ela lidava comigo, porque quando eu queria fazer de qualquer jeito, ela olhava para mim e dizia: olha, faça. Ela não dizia para não fazer, negava, não, ela faça. Eu vou estar aqui quando você precisar de minha ajuda. Nossa, só aquilo dela falar aquilo para mim, eu já parava para pensar: opa, pô, peraí, será que eu estou indo no caminho certo? E aí eu comecei, no decorrer da minha idade e maturidade, comecei a questionar. Tá, então se tá falando, por que você tá falando isso? Aí uma vez ela chegou pra mim e falou: a única coisa que eu tenho pra lidar, isso minha mãe falando comigo, a única coisa que eu tenho pra lidar é a experiência que eu tive em toda a minha vida. Tudo que acontece na realidade atual, na vivência atual, a melhor pessoa para tomar qualquer decisão é você. Então assim, minha mãe botava batata quente na minha mão, né? Dizia: olha, a melhor pessoa, e confiava, né, que tem para decidir isso é você. Mas o que eu posso dizer quanto a esse problema é que, pela minha experiência, a experiência dela no caso, se você for pelo caminho A, você vai encontrar X, Y e Z de situações, você vai ter que encarar, você vai ter que enfrentar. E se você for pelo caminho B, você vai encontrar a solução STU, tá? Ou as soluções ou os problemas, né? E dizia, são essas as questões. A questão toda aqui é o que você acha que pode suportar ou que pode lidar, ou as soluções que você tem para esse XT ou né? Não interessa, ou opção A ou opção B, né? O que você tem capacidade, porque às vezes as pessoas mais tradicionalistas ou mais com a idade um pouco maior sempre são mais presas a esse tradicionalismo e elas preferem estar em uma zona mais confortável, né? As pessoas as mais adolescentes ou idosos mais atirados, geralmente os mais adolescentes, né? Vamos se posicionar assim, eles geralmente são mais atirados, eles querem arriscar mais, eles não querem estar tanto na zona de conforto. Eles, de repente, quando eles nasceram, eles já tinham toda uma bagagem de séculos atrás que ensinaram eles, os mais jovens, serem de determinada maneira. E decorrente disso, eles criam uma capacidade especial de resolver determinadas coisas que vamos colocar assim, né, antigos, né, as pessoas mais idosas não tinham. Então eles acreditam, já os idosos não acreditam tanto que eles podem resolver, mas se ele acredita, ele tem que dar o passo à frente e resolver. Então assim, eu achava muito inteligente de minha mãe quando ela chegava para mim e dizia: olha, as minhas experiências me levam só até aqui, né? E o que você acredita que você pode fazer? Acha que consegue ir pelo caminho B? Consegue criar mais valor acessando esse caminho? Então vá. Eu confio em você. Nossa, aquilo me dava uma responsabilidade enorme, gigante. Vocês não têm ideia. Porque terminei aprendendo muito isso, né? E hoje eu ainda aplico com minha filha. Minha filha, uma vez, eu contar só um exemplo rápido, que a gente já está, né, com o tempo já 14 minutos. Ela queria pegar um objeto na mesa e estava em discussão com a mãe, e se pega, não pega. Era um objeto cortante, era uma faca, né, e é perigoso para ela, né, pegar. A mãe estava certa, né,
mas a mãe brigando, ela discutindo o que queria, porque ia cortar uma fruta, alguma coisa assim, e queria e tal. Mas aí eu usei a mesma metodologia, só para vocês entenderem como dá certo essa coisa, a da verdade de você não impor, mas você de repente dar as opções às pessoas para que elas decidam o que seria melhor para elas, ou o que é verdade na realidade delas, ou o que elas poderiam suportar. E aí eu cheguei para minha filha, não sei, acho que minha filha tinha 4 anos, tem 7 agora, e eu cheguei para ela e falei com ela, eu digo, olha, tá vendo essa faca aqui? Pedi que ela ficasse em frente à faca na mesa e disse, olha, ela tá aí, eu não vou impedir você de pegar a faca, eu não vou dizer não pegue a faca tá aí, esse não é a questão, né? Você pode pegar se você quiser, você tem autorização minha para pegar, mas pegar a faca é uma situação errada. Por quê? Porque você não tem idade suficiente, você não tem habilidade, você pode se machucar, se cortar. Outra coisa, seu pai, sua mãe não gostaria que você pegar, porque é um objeto cortante que, pela minha experiência, pode te prejudicar. E por outro lado, você estaria desobedecendo a sua mãe e a seu pai, né? Então assim, você tem duas opções. Você pega, imagine uma coisa, se você pegar, automaticamente você vai estar de castigo. Não é que você pegou a faca, é porque você desobedeceu a seu pai, no sentido de entender que aquilo era perigoso. E se você não pegar, você está livre para brincar, se divertir. Eu só estou te dando uma condição, né? Você tem duas consequências. Acho que com 2 anos eu ensinei para ela uma das primeiras palavras que ela aprendeu que era consequência. E ensinei que existia consequências boas e consequências ruins. Dependia das escolhas que ela tivesse na vida. As crianças hoje têm muita maturidade, muito senso das coisas, né? A gente só, quer dizer, esse é o meu ponto de vista, a gente deve só orientar para que elas realmente não se machuquem avançando demais ou não avançando de repente, né? Então, pessoal, é isso. Hoje eu vim falar um pouco sobre verdades, que para mim, na realidade, no contexto geral, para mim não existem verdades nem existem mentiras, mas tudo é verdade e tudo é mentira. Às vezes tudo depende muito de contexto, depende muito do que acontece à sua volta. A verdade ou mentira é uma coisa, eu acredito ser muito relativa, né? Então é isso, eu não vou me aprofundar mais, porque senão vai virar uma tese filosófica, né? Do que seria verdade ou mentira, se existe ou não, se é bom ou ruim. Talvez, se pedirem mais que fale sobre isso, eu fale um pouco mais sobre isso em um próximo vídeo, ok? Mas o que eu quero falar é só chamar a atenção sobre essa questão de verdade ou mentira. É isso aí, então até o próximo vídeo, ok? Valeu, um abração, né? Não esqueça de se inscrever no canal. Um abração, valeu, tchau!